Começa agora a última edição da cobertura especial sobre a ação social Maranata em Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá. A equipe da TV Manaim acompanhou a mobilização da igreja desde o dia 26 de fevereiro, data em que o estado de Minas Gerais registrou fortes chuvas, enchentes e deslizamentos. Hoje, apresentamos o balanço final das atividades de assistência realizada nessas regiões. No primeiro programa, vimos o socorro imediato. Foram mais de 5.000 cestas básicas e 5.000 litros de água potável, entregues beneficiando cerca de 20.000 pessoas. No segundo momento, a reconstrução ganhou forma com a entrega de móveis e eletrodomésticos para famílias que haviam perdido tudo. Ao todo, 32 famílias receberam mobílias doadas pelo presbitério da Igreja Cristã Maranata. Hoje, neste terceiro programa, vamos contextualizar tudo o que vivemos. Vamos mostrar as igrejas atingidas, os nossos irmãos que passaram pela enchente e a ação social que se estendeu a amigos, familiares e vizinhos. Nossa equipe percorreu as áreas assistidas em Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá para documentar o suporte logístico oferecido aos membros da igreja, familiares e vizinhos. Registramos como a organização dos voluntários foi o pilar estratégico para viabilizar o atendimento às demandas das famílias atingidas. Em Juiz de Fora, o cenário era desolador. A cidade sofreu com deslizamentos e pontos de alagamentos. Já municípios como Matias Barbosa, Leopoldina, Cataguás e Ubá foram fortemente atingidos por enchentes. Daqui atrás você vê um grande deslizamento que aconteceu, 22 vidas foram perdidas num único dia. A Igreja Cristã Maranata tem um templo aqui próximo da região e os irmãos têm dado assistência aos moradores. Atualmente, muitos moradores estão fora de sua casa, desalojados, estão em abrigos comunitários ou em casa de parentes, contando com a ajuda, porque suas casas estão ainda condenadas pela vigilância sanitária como área de risco. Temporariamente, eles precisam se ausentar e sair dessa área. Para os moradores deste bairro, a assistência da igreja tem sido fundamental, tanto no âmbito material como espiritual. A Igreja Maranata não tem deixado assim eu sozinha. Isso eu agradeço bastante. Diante dessa tragédia, as igrejas também foram afetadas. Dos 11 templos que foram atingidos, 9 já retornaram aos cultos e 2 ainda passam por adequações, com previsão de retorno nos próximos dias. Vamos agora acompanhar com a correspondente Betânia Vasques como foi realizada a limpeza de um dos templos atingidos. Nesse momento, nós estamos aqui na igreja do bairro Jardim Esperança, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma das igrejas aqui que foi fortemente atingida pelas enchentes. A água, somente aqui nessa igreja, ela atingiu uma altura de 2 metros, onde tivemos aqui grandes perdas. Mas os irmãos, neste momento, estão aqui unidos em um mutirão de limpeza para que a igreja ela retome a sua normalidade nos cultos. Seguimos para Ubá, identificada como a cidade mais impactada da região. O nível do rio atingiu a marca histórica de 8 metros, afetando diretamente o centro comercial e produtivo do município. Só que Ubá, a 100 quilômetros de Juiz de Fora, município que sofreu muito com as enchentes das últimas chuvas do mês de fevereiro. As consequências foram visíveis: destruição e comprometimento de 95% do comércio. Conhecida como polo moveleiro, a cidade teve prejuízos profundos. A lama invadiu empresas e lojas, e lojistas viram o esforço de uma vida sendo submersos. Acompanhe agora com o correspondente Tiago Luiz como ficaram as ruas após as águas descerem. E neste momento, nessa tarde, tem várias pessoas ainda fazendo a limpeza do comércio. O comércio de Ubá foi afetado em 95%. Então, tem muita lama para ser tirada, as lojas foram totalmente devastadas. Eu também sou comerciante da cidade, então, conversando com vários comerciantes, falaram: Tiago, não tem possibilidade de voltar, porque maquinário, ferramenta, material, coisas de vender foram atingidas e não tem um capital agora para poder voltar. Então, o que está acontecendo na cidade é justamente isso, é a escassez de trabalho, é a quantidade de lama ainda, o cheiro é forte dessa lama
e tem muitos voluntários. Esses voluntários que estão aqui são pessoas que vieram de Belo Horizonte para ajudar. Assim como essas pessoas, outros também vêm de outra cidade, Guidoval, Visconde de Rio Branco, Viçosa. Então a nossa situação real é essa. A gente tem muito barro, a gente está na principal rua comercial da cidade, que é o Calçadão de São José. E ainda há muito serviço a ser feito. Para os empresários, as perdas são irreparáveis. O momento é delicado, mas há esperança de um recomeço. Então a gente perdeu toda a parte de estrutura da empresa, né, ferramental de oficina, mesa, cadeira, a nossa padronização, foi tudo embora. Né? Então a gente vai ter que reconstruir isso aí do zero. Então, a parte de reabrir após a enchente é só com a força de Deus, porque a gente procura, né, caminhos para se trilhar e muitos lados a gente olhamos não ver, né, aonde a gente iremos passar, mas temos força que Deus sim vai nos dar o caminho para trilhar e tudo lá na frente vai dar certo. Membros da igreja também foram atingidos pela enchente. Eu morava aqui nesse prédio que está sendo demolido agora. Eu mudei para ele uma semana antes do prédio cair, né? No dia 24 na madrugada que aconteceu tudo. Por 2 horas da manhã, a gente começou a ver a proporção do rio encher. Meu irmão me ligou e na casa dele já tinha sido afetado com a água. Aí ele foi e falou assim, olha a porta da sua casa aí, porque o rio subiu muito. Então, quando eu cheguei, a proporção do rio já estava muito grande. Essa avenida já estava toda tampada, tudo embaixo, tudo imerso, assim, até a altura do telhado, né? E então nós começamos a ficar preocupados. Saímos naquele portão do meio ali. Então a gente deu a volta lá no fundo, os bombeiros retirou a gente e nós saímos por aqui. E saímos os 5, mas nós tivemos o livramento. Deus foi tão maravilhoso que, né, sobrevivemos todos os 5 e a minha família, eu e os meus filhos, né? Porque não poderia ser diferente, eu não me vejo assim, né, eu penso que Deus foi tão bom, tão maravilhoso na minha vida, foi tanta bênção, tanto livramento, que Ele sabia que um precisava do outro ali, então, né, graças a Deus estamos os 3 aqui, para a honra e glória do Senhor. Mas diante dessa situação, os membros da igreja estão sendo assistidos e recebendo apoio da instituição. O socorro chegou desde o primeiro momento. A estrutura logística da operação foi coordenada pela Diretoria Operacional da Igreja Cristã Maranata, sobre as diretrizes do presidente, pastor Alexandre Gueiros. O Manaim de Juiz de Fora atuou como centro estratégico de recebimento e triagem, consolidando donativos enviados de diferentes regiões do país. Os donativos vieram de vários estados do Brasil e somam mais de 100 toneladas. A recepção e a triagem se destacaram pela agilidade e organização. Com a fase emergencial superada, a prioridade agora é a reconstrução dos lares. O presbitério providenciou móveis e eletrodomésticos essenciais para recomeçar, incluindo 42 camas e colchões, 34 guarda-roupas, 18 mesas, armários de cozinha, geladeiras e fogões, beneficiando 35 famílias. Tenho gratidão pelo que vocês estão fazendo, porque é o que mais a gente precisa nesse exato momento. Está sendo muito boa, né? Porque nós estamos precisando, nós estamos desalojados, eu estou sendo acolhida embaixo no grupo e nós não temos ajuda de ninguém, a não ser de vocês e de Deus, né? Porque o Manaim está nos ajudando. Fico muito agradecido, primeiro, ao nosso Deus, né? E segundo, a vocês que, pela campanha que vocês estão fazendo, que é muito boa, né? Que a pessoa tem solidária, as pessoas solidárias. Então, eu fico feliz de receber essa ajuda de vocês, porque realmente a gente está necessitando mesmo, entendeu? A educação também foi prioridade. Foram distribuídos 700 kits escolares.
Além deste suporte individual, a ação social contemplou o fornecimento direto de materiais escolares para 2 unidades de ensino, sendo uma em Juiz de Fora e outra em Matias Barbosa, para garantir que as crianças pudessem voltar a estudar com dignidade. Eu queria agradecer muito de coração ao pastor Décio, à Igreja Cristã Maranata, pela doação dos kits para a Escola Estadual Maria Alba Braga, que nós estamos realmente precisando, e ele trouxe para a gente assim, né, uma luz no fim do túnel. Os nossos alunos são muito carentes, então estamos eternamente gratos a esse gesto. Muito obrigada. Gostaria de agradecer à Igreja Cristã Maranata pelas doações dos kits escolares. De Minas Gerais, a rede contou com o suporte das cidades de Caratinga, Barroso e Barbacena. Do estado do Rio de Janeiro, os suprimentos foram encaminhados por Volta Redonda, Petrópolis e Três Rios. A mobilização alcançou também o Espírito Santo, com remessas provenientes de Una e do Manaim de Cariacica. Todos os donativos foram centralizados em Juiz de Fora para a organização e distribuição final. A conclusão desta etapa marca a finalização do cronograma de assistência iniciado em 26 de fevereiro. O suporte operacional e o empenho das equipes viabilizaram a recomposição das moradias e a entrega dos itens essenciais que beneficiaram mais de 20 mil pessoas nas áreas atingidas. Nossa edição termina por aqui, mas nós deixamos você com as palavras do pastor Valderson José, coordenador da Ação Social em Juiz de Fora. Até a próxima edição. Prezados irmãos, a paz do Senhor, a você também que nos ouve, estamos aqui para fazer um breve relato agora da conclusão dos trabalhos de restauração aqui da cidade, daquilo que está acontecendo. Vamos fazer, como disse, um breve resumo. Desde o início, quando lá no dia 23 de fevereiro, tivemos uma chuva muito forte. Ela foi algo que há muitos anos não víamos aqui, enchente do rio, deslizamentos de terra. Isso aí, a sociedade recebeu estas informações, os vídeos, gravações, fartamente, né? E nós, como igreja, a primeira atitude foi exatamente no mesmo dia, ir aos lares dos nossos irmãos, ver o que estava acontecendo, e vimos que muitos não puderam ficar nas suas casas. Tiveram que ser removidos ali para o Manaim, e nós os acolhemos lá. Ficaram vários dias, né? Foram alimentados e acolhidos neste momento difícil, que as coisas não são fáceis de se resolver. Depois, a seguir, vieram aquelas outras necessidades do dia a dia, cestas básicas, onde precisavam de um alimento bem sólido também, daquilo que é o dia a dia, alguns lares com crianças, e não faltou até um tratamento especial para isso, né? Alguns alimentos próprios para a criança também foram colocados nessas cestas. Na verdade, nem foram cestas básicas, foram cestas bem requintadas, porque os irmãos que doaram fizeram alguma coisa espetacular. Não estamos aqui nos gabando por si só, mas reconhecendo um trabalho que ele começou do alto. Veio a ordem do Senhor: meu povo não pode padecer. E imediatamente o nosso presidente, pastor Alexandre Gueiros, movimentou as equipes ali no Manaim e começaram um trabalho maravilhoso. Não demorou nem 2 dias, os caminhões começaram a chegar com todo o suprimento que nós precisávamos para acudir os nossos amados irmãos. E muitas cestas foram distribuídas, 5.000, e tivemos aqui a casa de 100 toneladas de alimentos, além de remédios, outros itens de uso pessoal, inclusive o material de limpeza que fartamente veio, e pudemos assistir os nossos irmãos com isso, para poder limpar as casas que aquela água com barro invadiu, inclusive as nossas igrejas. Então foi um trabalho maravilhoso. Não há o que nós assim podemos agradecer mais. Gratidão, primeiro, para com o Senhor. Acho que é uma palavra muito sem significado do tanto que o nosso Deus merece. Mas é a que nós temos, né?
a gratidão a esse Deus poderoso, glorioso, aos nossos amados irmãos que não pouparam esforços e deixaram os seus lares, vieram para Manaim trabalhando, os que foram acolhidos ali, impressionante, agarraram o trabalho com as mãos e foram também trabalhar, e era uma alegria só no coração de todos os irmãos ali, trabalhavam com ânimo, com vontade de vencer, e as coisas foram melhorando, as chuvas passando, e por fim agora vem também um trabalho de limpeza das igrejas, algumas vão receber alguns reparos que naturalmente aconteceram, e já tem o pastor do presbitério aqui, o pastor Damiani, ele está nos ajudando e muito, calculando as coisas que precisam, os reparos que precisam ser feitos, e isso tem sido feito maravilhosamente. Também, por fim, chegaram os kits escolares, que nós distribuímos também, muitos kits desses aí, para que também as famílias pudessem ser assistidas. E lembrando aqui que não foi só Juiz de Fora. Matias Barbosa, que é uma cidade aqui próxima, Ubá também, e de todas as formas que aqui foi assistido, eles também foram, inclusive com mobílias, geladeiras, fogões, tudo aquilo que eles colocaram que perderam, o presbitério imediatamente providenciou, já foram supridos, todos eles já foram entregues, e nós estamos caminhando agora para este final, né? Que é a reparação, daquilo que é material físico, né? Predial, por assim dizer, e que está sendo reparado já. E se Deus quiser, muito em breve, já teremos as igrejas totalmente normalizadas, essas que tiveram água com barro, aquelas coisas que trouxeram da enxurrada, o rio que transbordou, né? Então, isso tudo teve que ter sido feito assim muito criteriosamente, a desinfecção das igrejas, tudo. Então, todo esse trabalho está pronto. E eu dou glória a Deus aqui, porque o momento foi dificílimo. Imagine os irmãos se nós não tivéssemos esse recurso que veio com sobejo, sobrou, porque é de um povo que tem vida e tem vida em abundância, porque é o nosso Deus que nos faz isto. E aqui fica uma expressão que eu não poderia dizer outra, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus.